O destino dos filhos dos generais do Terceiro Reich não foi tão diferente do de milhares de jovens alemães que lutaram por seu país. Tal foi o caso de Manfred Rommel, que com apenas 15 anos presenciou um dos episódios mais dolorosos de sua vida, a morte forçada de seu pai, o lendário marechal Erwin Rommel. O destino de Gero von Manstein foi tragicamente diferente. Filho do célebre marechal Erich von Manstein, cresceu marcado pela tradição militar. Apesar de uma saúde frágil, alistou-se e lutou na frente oriental. Em 1942, com apenas 19 anos, morreu em combate perto de Leningrado, sob o comando de seu próprio pai. E havia também Heinrich Hitler, sobrinho do Führer. Alistou-se como qualquer soldado e combateu na frente oriental. Capturado pelos soviéticos, foi enviado à prisão de Butyrka, onde foi brutalmente interrogado. Morreu ali em 1942, com apenas 21 anos. Nem seu sobrenome o salvou do destino. A queda de um jovem militar, Gero von Manstein, e a brutalidade da guerra. Erich von Manstein, nascido como Fritz Erich von Lewinsky, foi um dos principais estrategistas militares da Alemanha nazista. Proveniente de uma família prussiana com profunda tradição militar, foi adotado por seus tios sem filhos e assumiu o sobrenome von Manstein. Sua carreira o levou ao posto de marechal de campo da Wehrmacht. Pois bem, seu filho, Gero von Manstein, nasceu em 31 de dezembro de 1922, 2 anos após o casamento de seus pais, e cresceu em um ambiente semelhante ao paterno, impregnado de tradições militares. Embora haja pouca informação sobre sua infância, é evidente que as expectativas familiares e o legado de seu pai influenciaram sua vida. Gero foi um dos 3 filhos de Erich e sua esposa, Jutta Sibylle von Loesch. Os outros 2 foram Gisela, nascida 1 ano antes dele, e Rüdiger, em 1929. Gisela casou-se com o major Edel Heinrich Zachariah Lingenthal, um oficial altamente condecorado que comandava o 2º Regimento Panzer XV durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a carreira militar de Gero, embora breve, foi marcada pela mesma ferocidade que definiu a experiência de muitos jovens a serviço das armas durante aqueles anos. Ele se alistou na Wehrmacht, talvez como um dever familiar ou um reflexo das expectativas que pesavam sobre ele, embora também não fosse de se estranhar sua atitude. Naqueles tempos, era comum que os jovens alemães se oferecessem como voluntários para a Wehrmacht ou fossem recrutados, especialmente se fossem oriundos de famílias militares, como era o seu caso. O fato de ter servido como tenente pode indicar que completou o treinamento de oficial, o que geralmente levava algum tempo. No outono de 41, foi promovido a suboficial e recebeu a Cruz de Ferro de 2ª classe. Depois de frequentar a escola de oficiais, foi promovido a tenente na primavera do ano seguinte. Infelizmente, seu destino foi interrompido quando foi morto em combate em 29 de outubro de 1942, aos 19 anos de idade, perto do lago Ilmen, no setor norte da Frente Oriental, onde caiu em batalha. E é que o contexto bélico era crítico. A invasão da União Soviética havia começado apenas 1 ano antes, e embora no início as forças alemãs tenham conseguido avanços significativos, a situação começou a mudar com os custosos combates invernais daquele ano. A resistência soviética se fortaleceu e as condições na frente eram extremas, com um alto custo em vidas humanas. No final de março de 42, as perdas totais somavam 1,1 milhão de homens, o que limitava gravemente a capacidade da Wehrmacht de levar a cabo uma ofensiva integral ao longo de toda a frente oriental. Em abril, Hitler concentrou sua ofensiva de verão no setor sul da frente oriental. O objetivo era derrotar as tropas comunistas no sul e capturar importantes recursos da economia de guerra, como o petróleo. A Operação Azul começou em 28 de junho e resultou em importantes ganhos territoriais, incluindo o avanço para o Cáucaso e a captura de Stalingrado até o Volga. No entanto, a União Soviética havia concentrado suas principais forças na defesa de Moscou, já que esperava um ataque alemão significativo contra a capital. Isso permitiu aos alemães avançar no sul enquanto seus inimigos reagrupavam suas forças. A Wehrmacht, enquanto isso, sofria desafios logísticos.
já que a linha de frente, que somava mais de 2.000 quilômetros, exercia grande pressão sobre as linhas de suprimento e as tropas sofriam escassez de toda espécie de insumos. No outono, justamente na época em que ocorreu o falecimento, começou a contraofensiva soviética, que finalmente conduziu à catastrófica derrota da Wehrmacht em Stalingrado. Os alemães não conseguiram manter suas posições e o Exército Vermelho começou a tomar a iniciativa. Gero, como muitos outros, encontrou-se em meio à hecatombe, lutando em um ambiente onde a moral das tropas alemãs começava a decair devido às crescentes perdas. O impacto do falecimento sobre seu pai foi sem dúvida profundo. A perda de um filho no contexto de uma guerra que ele mesmo havia ajudado a dirigir deve ter sido uma carga emocional imensa, ainda que não a tenha tornado pública. Essa dor pessoal soma-se à complexidade de seu papel como marechal de campo, onde as decisões estratégicas que tomou tiveram consequências devastadoras para muitos, incluindo jovens soldados como seu próprio filho. O enterro do jovem militar teve lugar perto do Ilmency, na União Soviética, e seu nome está gravado na lápide de seus pais no cemitério de Dorfmark, e há também uma cruz de madeira em sua memória. A areia de sua tumba russa foi espalhada ao redor da lápide. Esse ato de comemoração reflete o desejo da família de manter viva a memória de Gero, apesar das tensões que surgiram com o Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, que se recusou a inscrever seu nome em seus registros. Erwin e Manfred Rommel, um legado de guerra e reconciliação na história alemã. Chamavam Erwin Rommel de Raposa do Deserto, um destacado general alemão durante a primeira metade do século XX, nascido em novembro de 1891 em Heidenheim, Alemanha. Sua carreira militar começou no contexto da Primeira Guerra Mundial, onde ganhou reconhecimento por sua valentia e liderança. Foi condecorado com a prestigiosa medalha Pour le Mérite por suas ações na frente italiana. Seu livro Infanterie greift an, publicado 2 anos antes da Segunda Guerra Mundial, baseou-se em suas experiências anteriores e tornou-se um best-seller, influenciando táticas militares em nível mundial. Durante os novos confrontos, Rommel liderou a 7ª Divisão Panzer na invasão da França em 1940 e, posteriormente, comandou o Afrika Korps no norte da África. Seus sucessos nessa campanha lhe renderam respeito tanto dos compatriotas alemães quanto dos adversários britânicos. No entanto, sua carreira terminou tragicamente quando, em 14 de outubro de 1944, foi forçado a cometer suicídio. Isso ocorreu em um contexto marcado por intrigas políticas e pela fracassada tentativa de assassinato de Adolf Hitler em 20 de julho daquele ano. Com seu faro militar e posturas políticas firmes, ele havia se distanciado cada vez mais dos ideais nacional-socialistas nos últimos anos da guerra e fez parte do círculo de oficiais militares que conspiraram contra Hitler. Após a tentativa fracassada de assassinato, Rommel foi pressionado por Hitler e seus confidentes, pois o consideravam um possível cúmplice. Para evitar a humilhação pública e a prisão, ofereceram-lhe uma opção: suicidar-se ou enfrentar as consequências, que incluíam julgamento e possível execução. Rommel, sem muitas opções à mesa, escolheu o suicídio para proteger sua família e morrer com honra. Tomou uma cápsula de cianeto e morreu perto de sua casa em Herrlingen. Sua morte foi oficialmente apresentada como uma parada cardíaca para ocultar as circunstâncias e dar a impressão de que foi um oficial leal até o fim. O impacto da figura de Erwin Rommel se estendeu à sua família, especialmente a seu único filho, Manfred Rommel, nascido na véspera de Natal de 1928 em Stuttgart. Nem é preciso dizer que a experiência de ver seu pai ser levado pelos representantes de Hitler para forçá-lo ao suicídio deixou uma marca indelével em sua vida, moldando sua perspectiva sobre política e história. Mas vamos falar um pouco mais sobre ele. Desde jovem, Manfred foi influenciado pela carreira militar de seu pai e pelos eventos tumultuosos da Segunda Guerra Mundial, que começou quando ele tinha apenas 11 anos. 3 anos depois, foi recrutado como ajudante da Luftwaffe, o que o expôs às realidades do conflito bélico. Naquela época, considerou a possibilidade de juntar-se à Waffen-SS, uma decisão seguida por muitos jovens da sua geração. Surpreendentemente,
Foi o próprio Erwin quem o aconselhou a não fazê-lo, refletindo sua crescente desilusão com o regime nazista, influenciando assim a postura de Manfred em relação ao regime. Com o fim da guerra, em 1947, continuou seus estudos em Direito na Universidade de Tübingen, e sua vida pessoal deu uma guinada significativa 7 anos depois, quando se casou com Lieselotte Daiber e teve uma filha chamada Catherine. Após um breve período atuando como advogado, em 1956, ingressou no serviço público, onde mais tarde se tornou secretário de Estado no governo do estado de Baden-Württemberg. A carreira política de Manfred Rommel decolou em 1974, quando foi eleito prefeito de sua cidade natal, Stuttgart, sucedendo Arnulf Klett. No segundo turno das eleições, obteve 58% dos votos, derrotando o candidato do Partido Social Democrata, Peter Conrad. Sua popularidade consolidou-se com a reeleição em 1982, quando venceu com quase 70% dos votos, e novamente em 1990, com impressionantes 71,7%. Durante todo o seu mandato, Rommel destacou-se por sua abordagem de reconciliação e tolerância, o que ficou evidente em sua decisão de proporcionar um enterro digno aos membros da fração do Exército Vermelho que haviam cometido suicídio na prisão de Stuttgart-Stammheim. Apesar das críticas que recebeu, defendeu sua decisão com as seguintes palavras: "Toda inimizade deve terminar em algum momento, e acredito que neste caso termina com a morte deles." Enquanto era prefeito, Rommel cultivou uma notável amizade com o major-general do Exército dos Estados Unidos, George Patton IV, filho de seu adversário na Segunda Guerra Mundial, o general George S. Patton. Essa relação, juntamente com sua amizade com David Montgomery, segundo Visconde Montgomery de Alamein, filho do Marechal Bernard Law Montgomery, foi vista como um símbolo da reconciliação anglo-alemã após os acontecimentos da década de 40 e da integração da Alemanha Ocidental à OTAN. Em 1958-96, durante uma celebração no Teatro Estadual de Württemberg, Manfred Rommel recebeu a mais alta distinção civil alemã, a Cruz da Ordem do Mérito Federal. Em seu discurso, o chanceler Helmut Kohl destacou as boas relações que foram mantidas e construídas entre França e Alemanha durante o mandato de Rommel como prefeito. Poucos dias depois, a cidade de Stuttgart concedeu-lhe o título de cidadão honorário. Apesar dos riscos que isso implicava para sua popularidade, Rommel se manifestou a favor do tratamento justo aos imigrantes estrangeiros que chegavam a Stuttgart, atraídos por sua economia em expansão. Sua gestão foi caracterizada por um rigoroso controle das finanças da cidade, o que permitiu reduzir a dívida e realizar uma transformação radical na infraestrutura local, especialmente no que diz respeito às estradas e ao transporte público, ao mesmo tempo em que promovia as relações franco-alemãs. Após sua aposentadoria da política naquele mesmo ano, continuou sendo uma figura requisitada como autor e palestrante, apesar de sofrer da doença de Parkinson. Escreveu diversos livros políticos e humorísticos e era conhecido por suas frases espirituosas e estilo acessível. Também colaborou na publicação de The Rommel Papers, uma coleção de diários, cartas e anotações escritas por seu pai durante e após suas campanhas militares. Manfred Rommel faleceu em 7 de novembro de 2013, deixando sua esposa Lieselotte e sua filha Catherine. Seu compromisso com a reconciliação e a justiça social continua sendo uma referência para muitos membros de seu partido, a União Democrata Cristã da Alemanha. Entre a guerra e o passado familiar. O relato de Hans-Georg Model e seu pai, frequentemente apelidado de "o bombeiro de Hitler", por ter sido repetidamente enviado a situações críticas para estabilizar a frente e evitar o colapso das linhas alemãs, Walter Model nasceu em 24 de janeiro de 1891 em Genting e foi um destacado general Feldmarschall alemão durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido por sua capacidade de liderar e improvisar em situações críticas. Destacou-se na defesa e seu sucesso se baseava em vários fatores-chave. Era um mestre da defesa improvisada, utilizava princípios táticos como o reconhecimento direto da linha de frente, mantinha sempre uma linha contínua e apoiava-se em defesas escalonadas. Além disso,
Sempre mantinha forças de reserva em reserva, que podia utilizar com flexibilidade para manter à frente. Essa prolífica carreira militar começou em 1909 e, após uma ascensão rápida, tornou-se um líder-chave em várias campanhas, incluindo a invasão da União Soviética. Ao longo de sua trajetória, foi reconhecido por sua abordagem tática, que incluía o uso eficaz da artilharia, organizada em uma unidade e utilizada de forma concentrada, em vez de distribuída aleatoriamente, e a organização de linhas defensivas a partir das ruínas das unidades derrotadas. Paralelamente, casou-se com Hertha Hessen, neta do famoso poeta Friedrich Rückert, e proveniente de uma família da alta classe média renana com conexões com a família Krupp, em Frankfurt am Main, em 1921. Esse casamento gerou 3 filhos, as filhas Hella e Christa e o filho Hans-Georg. O patriarca da família havia crescido em uma família protestante rigorosa e permaneceu cristão luterano por toda a vida. Embora possa soar estranho, era conhecido por ser reservado e por se manter afastado de discussões políticas, raramente falando sobre assuntos bélicos ou questões políticas, nem mesmo com sua família. Apesar disso, sua família, e em particular seu filho Hans-Georg, desempenhou um papel significativo nesses eventos. Seu descendente nasceu em 1º de março de 1927, cresceu em um ambiente militar e foi influenciado pela carreira de seu pai, tanto que, como outros jovens da época, ingressou na Wehrmacht em 1944, num momento em que a situação militar da Alemanha era desesperadora. A relação entre os dois pode ser considerada complexa. O pai, conhecido por sua disciplina e abordagem rigorosa, influenciou a formação de Hans-Georg, que, por sua vez, pode ter se sentido pressionado pelas expectativas familiares. A figura paterna, um líder militar renomado, pesava sobre ele, e seu desejo de honrar essa tradição se entrelaçava com a necessidade de redefinir sua própria identidade numa sociedade racista, nacionalista e fanatizada em torno de seu Führer. Apesar de sua juventude, com apenas 16 ou 17 anos na época, foi arrastado para um conflito que já parecia perdido. Sua experiência de combate foi breve e marcada pela confusão e desesperança que caracterizavam os últimos dias do Terceiro Reich. A Wehrmacht enfrentava derrotas significativas nas frentes oriental e ocidental, e a mobilização de jovens como Hans-Georg refletia o desespero do regime nazista em manter o controle. À medida que a guerra se aproximava do fim, ele enfrentava a dura realidade de ser um jovem soldado em um exército que se despedaçava diante de seus olhos. Toda a família morou em Dresden durante esses 6 anos e, pouco antes do fim das hostilidades, Walter mandou destruir seus registros pessoais para que não caíssem nas mãos dos soviéticos. Assim chegou abril de 45, e o grupo de exércitos B, comandado por Walter, foi cercado pelos aliados na Bolsa do Ruhr, e a defesa alemã havia praticamente ruído. Apesar das ordens de Berlim para lutar até o último homem, Model reconheceu o quão desesperadora era a situação. Diante disso, deu permissão às suas tropas para se dissolverem e se renderem, o que Joseph Goebbels mais tarde descreveria como um ato de traição. Essa acusação afetou profundamente seu orgulho, já que sempre se considerou um servidor leal do regime. Enquanto isso, visitava várias posições de suas tropas restantes e concedia-lhes a liberdade de se renderem ou retornarem para casa. Sabia que a rendição era inevitável, mas rejeitava a ideia de se render aos americanos, temendo ser entregue aos soviéticos e enforcado. Em vez disso, escolheu tirar a própria vida, um ato que considerava mais honroso do que se render. Na manhã de 21 de abril, Model despediu-se de seus oficiais e entregou uma última mensagem à esposa. Explicou sua decisão, alegando assumir a responsabilidade pela morte de inúmeros soldados e evitar ser feito prisioneiro. Refugiou-se em um arbusto localizado numa floresta perto de Duisburgo e ali atirou contra si mesmo. Suas últimas palavras refletiram sua crença de que um general derrotado na antiguidade podia preservar sua honra através do suicídio. A morte de seu pai marcou um ponto de inflexão na história militar alemã, sem dúvida, mas também na biografia de seu filho. Hans-Georg, ao tentar reconciliar sua herança com sua própria identidade, enfrentou desde então um caminho cheio de desafios.
Com o fim de tudo, ingressou na sociedade do pós-guerra e começou uma nova vida. Formou-se no ensino médio em 1947. Depois formou-se como jornalista numa tentativa desesperada de distanciar-se do legado de seu sobrenome e construir uma identidade própria num contexto militar drasticamente alterado. Posteriormente, trabalhou como consultor no Conselho Federal em Bonn e começou a estudar Direito na Universidade Renana Friedrich Wilhelm de Bonn. Mas o passado militar sempre o perseguia. Por isso, em maio de 56, ingressou nas Forças Armadas Alemãs como aspirante em um batalhão de treinamento de Panzergrenadier em Münster, e mais tarde foi transferido para as tropas de artilharia. Concluiu sua formação na Escola de Artilharia de Idar Oberstein e tornou-se oficial de bateria do 5º Regimento de Artilharia Panzer em Niederlandstein. Nos anos seguintes, subiu na hierarquia da Bundeswehr e participou do curso de Estado-Maior na Escola Superior de Comando e Estado-Maior da Bundeswehr em Hamburgo. Ocupou diversos cargos, entre eles o de assessor do Estado-Maior do Exército e o de comandante do 41º Batalhão de Artilharia de Campanha em Landshut. Hans-Georg Model chegou a ser general de brigada da Bundeswehr e, entre 1982 e 87, foi chefe do Serviço de Inteligência da Bundeswehr em Bad Neuenahr. Após se aposentar em março desse último ano, dedicou-se também à escrita militar. Era casado e teve 3 filhos. Ao longo de sua vida, tentou reabilitar a imagem de seu pai, enfatizando seus feitos militares enquanto minimizava sua ligação com o governo do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Essa relação foi marcada pela pressão de viver à sombra de um homem que, apesar de seus sucessos bélicos e profissionais, esteve profundamente envolvido em um sistema que causou sofrimento imenso. Sabe-se pouco a respeito, mas faleceu de causas naturais em 16 de abril de 2016. Da diplomacia às armas, a história de Joachim e Rudolf von Ribbentrop. Joachim Ribbentrop nasceu em 1893 em Wesel, no então Reino da Prússia. Sua família, como muitas outras da alta hierarquia alemã da época, tinha raízes militares. Seu pai, Richard, era tenente-coronel. Ao longo de sua vida, Joachim tornou-se um destacado diplomata e político durante o regime nacional-socialista, atuando como embaixador da Alemanha na Grã-Bretanha entre 1936 e 38, depois ministro das Relações Exteriores da Alemanha desde esse último ano até a queda do Terceiro Reich. Essa mudança ocorreu porque, durante seu tempo em Londres, tentou promover uma aliança anglo-alemã. Embora seus esforços tenham fracassado e suas habilidades diplomáticas tenham sido consideradas insuficientes, o que gerou tensões com seus colegas britânicos. No novo cargo à frente da diplomacia alemã, apoiou a política de expansão agressiva do Terceiro Reich, participando ativamente na anexação da Áustria e na crise dos Sudetos. Sua proximidade com Adolf Hitler o tornou uma figura-chave na política externa alemã, especialmente na negociação de tratados significativos como o Pacto Molotov-Ribbentrop, que estabeleceu uma garantia de não agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética. A essa altura, havia se casado em 1920 com Annelies Henkel, filha de um fabricante de vinhos, o que lhe proporcionou certa independência financeira. 5 anos depois, foi adotado por uma parente distante, Gertrud von Ribbentrop, para obter o título nobiliárquico von, o que contribuiu para sua ascensão social, embora sua família não tenha sido reconhecida como nobreza histórica pelo Comitê de Direito Nobiliárquico Alemão. Seu filho, Rudolf von Ribbentrop, nasceu em 11 de maio de 1921 em Wiesbaden, ainda sob a caótica República de Weimar. Foi o segundo de 5 filhos de Joachim e Annelies. A família vivia em um ambiente abastado, influenciado pela proeminência de seu pai como diplomata e por um ambiente fortemente influenciado pela ideologia nacional-socialista, o que impactou sua perspectiva pessoal e sua futura carreira militar. Rudolf recebeu uma educação cuidadosa, marcada pelas ambições políticas de seu entorno familiar. De fato, quando Joachim foi nomeado embaixador no Reino Unido, Rudolf o acompanhou a Londres, onde foi matriculado na prestigiada Westminster School. Claro que sua estadia na Inglaterra foi breve, por conta do novo cargo de seu pai.
Com o início da Segunda Guerra Mundial, o jovem alistou-se na Waffen-SS, seguindo o caminho que muitos membros de sua família haviam trilhado naqueles tempos turbulentos. Ingressou na SS Verfügungstruppe em 1º de setembro, exatamente no dia do início do grande conflito armado, e começou sua carreira militar no SS Regimento Deutschland. Após sua formação na Escola de Oficiais de Braunschweig, foi promovido a SS Untersturmführer em abril de 41 e serviu na SS Kampfgruppe Nord, na Finlândia. Em fevereiro de 1943, foi transferido para a divisão de tanques da Leibstandarte SS Adolf Hitler, onde participou da Terceira Batalha de Kharkov, destacando-se por sua bravura e habilidades de liderança. Durante a Operação Zitadelle, no verão daquele ano, destruiu 14 tanques soviéticos T-34 com seu Panzer IV, o que lhe rendeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. Rudolf também combateu na Normandia contra as forças aliadas, onde recebeu a Cruz de Ouro do Mérito Alemão por suas capacidades de comando. Durante a ofensiva das Ardenas, comandou uma unidade do regimento de tanques. Na verdade, teve uma carreira militar bastante destacada. Mas à medida que o conflito avançava, a influência de seu pai começou a diminuir, especialmente após a fracassada tentativa de assassinato de Hitler. Esse último evento ocorreu em 20 de julho de 44, no quartel-general do Führer, conhecido como Toca do Lobo, na Prússia Oriental, como parte de um golpe de Estado planejado por um grupo de oficiais e políticos alemães que desejavam pôr fim à guerra e derrubar o governo. Klaus Schenk Graf von Stauffenberg, um oficial alemão, colocou uma bomba debaixo da mesa durante uma reunião. Também conspiravam Erich Feldgiebel, Friedrich Fromm e Henning von Treschow. Esse grupo incluía oficiais militares de alta patente e funcionários públicos insatisfeitos com o regime nacional-socialista. A bomba explodiu às 12h42 da tarde, mas não atingiu seu objetivo porque a mesa amortizou a explosão e a maleta que continha a bomba estava longe demais de Hitler. Ele sobreviveu com ferimentos leves. Embora o ministro das Relações Exteriores da Alemanha não estivesse diretamente envolvido na tentativa de assassinato, sua credibilidade começou a ser questionada porque foi acusado por Martin Bormann de não ter detectado a traição a tempo nem impedido que alguns de seus subordinados estivessem envolvidos. Teve que aceitar uma purga dentro de seu ministério e manter um perfil discreto dentro do gabinete. Em 8 de maio de 1945, seu filho Rudolf teve que se render às forças americanas junto com sua divisão, marcando o fim de sua carreira militar. Foi levado para um campo de prisioneiros de guerra americano, britânico e francês em Cherche Midi, onde permaneceu até sua libertação, aparentemente em 1948. Joaquim, por sua vez, foi preso em junho de 45 e, posteriormente, julgado nos julgamentos de Nuremberg por tudo o que ocorreu nos tempos anteriores. Em 16 de outubro de 46 foi executado, tornando-se o primeiro acusado desse processo a ser condenado à morte. Após o conflito, Rudolf esforçou-se para se distanciar da política e da história de sua família. Trabalhou no setor bancário e também como comerciante de vinhos. Casou-se com a baronesa Ilse Maria von Münchhausen em 1960. Sobre seu pai, publicou um livro intitulado Mein Vater Joachim von Ribbentrop, apresentado em Moscou em 2015, no qual refletiu sobre sua vida e as circunstâncias históricas. Inclusive, incluiu imagens até então desconhecidas do Führer e de seu pai. Faleceu em Hattingen em 20 de maio de 2019, aos 98 anos de idade. Stalingrado e suas consequências. A trágica trajetória dos gêmeos Paulus e de seu pai, Friedrich Wilhelm Ernst Paulus, nasceu em setembro de 1890 em Cuxhaven, Hesse. Foi um general alemão conhecido principalmente por seu papel como comandante do 6º Exército Alemão durante a Batalha de Stalingrado, um confronto que se tornou um ponto de virada na Segunda Guerra Mundial e que é considerado uma das batalhas mais sangrentas da história. A carreira militar de Paulus começou em 1910 no Império Alemão e ele serviu nas duas guerras mundiais. Na que terminou em 1918, teve um papel relativamente modesto como ajudante do 3º Batalhão de seu regimento de infantaria.
Assumiu esse cargo no início do conflito e serviu nessa função até o ano seguinte. Depois foi designado oficial de ordens, função que ocupou até o fim dos combates. Posteriormente, ao longo de sua trajetória, subiu rapidamente nas fileiras e foi nomeado Generaloberst em 1942. Embora suas habilidades como oficial do Estado-Maior fossem inquestionáveis, sua capacidade como comandante de campo era questionada por seus superiores. Mas, em meio à sua carreira militar, casou-se em 1912 com Constance Helena Rosetta Solescu, uma nobre romena. Essa união lhe proporcionou estabilidade, mas também o colocou em uma posição complicada dentro da sociedade nacional socialista, que geralmente desconfiava de conexões aristocráticas. Friedrich Paulus Jr. e Ernst Alexander Paulus nasceram em abril de 1918. Eram gêmeos e, desde muito cedo, foram influenciados pela carreira militar do pai. A família vivenciou as consequências da Primeira Guerra Mundial, o que influenciou na criação de ambos e em sua visão de mundo. De fato, o núcleo familiar mudava frequentemente devido às transferências militares que Friedrich recebia, o que contribuiu para formar neles um forte senso de lealdade e dedicação. Tinham também uma irmã mais velha, Olga Paulus, nascida 4 anos antes deles. Com exceção de alguns detalhes de que falaremos adiante, ela teve uma vida um pouco mais tranquila que os gêmeos, pois sabe-se que se casou com o barão von Kutschenbach e, após os conflitos, permaneceu em segundo plano, levando uma vida não tão influenciada pelos acontecimentos políticos e militares, ao contrário de seu pai e irmãos. Assim como o pai, ambos os gêmeos ingressaram no serviço militar e lutaram bravamente em várias frentes durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente a Oriental. A situação naquela frente, iniciada após a Operação Barbarossa, fazia parte de uma estratégia de aniquilação destinada a conquistar a Europa Oriental para estabelecer um grande império germânico. Claro, isso na teoria, porque na prática a Wehrmacht conseguiu avanços significativos no início, mas a contraofensiva soviética levou a uma reviravolta, especialmente na Batalha de Moscou e na Batalha de Stalingrado. Nesse contexto, Ernst teve uma carreira militar marcada pelo sofrimento e pela adversidade, já que foi gravemente ferido em 1942 durante a Segunda Batalha na cidade ucraniana de Kharkov, na qual o Exército Vermelho lançou uma grande ofensiva sob o comando do Marechal Semyon Timoshenko, que, no entanto, foi repelida com sucesso pela Wehrmacht. Essa batalha foi importante, já que as tropas soviéticas foram cercadas e sofreram grandes perdas, e, além disso, foi a última grande vitória da Wehrmacht alemã em uma batalha de cerco. Enquanto isso, durante a Batalha de Stalingrado, Adolf Hitler promoveu Paulus ao posto de marechal de campo, com a esperança de que, se o pior acontecesse em relação às suas pretensões expansionistas, ele cometesse suicídio em vez de se render, já que nenhum marechal de campo alemão havia capitulado antes. Essa batalha, que ocorreu entre agosto de 42 e fevereiro do ano seguinte, foi um ponto decisivo na guerra. O 6º Exército, sob o comando de Paulus, foi cercado e sofreu condições extremas de fome e frio desesperador. Em 31 de janeiro de 43, Paulus rendeu-se, um ato que foi considerado traição por vários altos membros da hierarquia alemã. De certo modo, era verdade, pois marcou o fim do avanço alemão em território inimigo. Mas claro, os danos colaterais também foram imensos. Aquela foi uma das batalhas mais mortíferas da história. Do lado alemão, cerca de 150 mil soldados morreram e outros 100 mil foram feitos prisioneiros. Desses, apenas cerca de 6 mil retornaram com vida. Do lado soviético, as perdas também foram enormes, com mais de 700 mil mortos e feridos. O impacto da rendição do patriarca foi profundamente sentido por seus entes queridos. Paulus Jr. lutava em outras frentes enquanto o pai estava cercado em Stalingrado. Ernst Alexander, que já sofria com os eventos em Kharkov, também enfrentou as consequências da rendição do pai, sendo preso junto com a mãe e a irmã no campo de concentração de Dachau e sofrendo as sequelas do conflito. O fato de os 3 terem sido levados para Dachau fez parte da política de Sippenhaft, que implicava a detenção de familiares de pessoas consideradas traidoras. Paulus Jr., por sua vez, destacou-se na Batalha de Anzio,
que começou em 22 de janeiro de 44, 4 meses depois de as forças aliadas começarem a invadir a Península Itálica, e terminou em 4 de junho com a libertação de Roma. A Batalha de Anzio foi inicialmente um fracasso tático, pois os aliados não conseguiram avançar rapidamente até Roma. No entanto, a operação teve um papel estratégico importante, pois imobilizou tropas alemãs e impediu que fossem deslocadas para outras frentes, contribuindo para a libertação de Roma em 4 de junho. Mas para os fins deste relato, a vida de Paulo Júnior foi interrompida quando morreu em um dos combates dessa batalha, o que representou um duro golpe para sua família, especialmente para seu pai, que já enfrentava a pressão da rendição em Stalingrado. Durante seu tempo em cativeiro, Paulus começou a expressar sua oposição ao regime nazista e juntou-se ao Comitê Nacional por uma Alemanha Livre, conclamando seus compatriotas à rendição. Em 1946, foi testemunha nos julgamentos de Nuremberg, onde compartilhou sua perspectiva sobre os acontecimentos da guerra. Foi libertado pelas forças soviéticas em 1950, 2 anos antes da repatriação dos últimos prisioneiros alemães. Estabeleceu residência em Dresden, então na Alemanha Oriental. Pouco depois de sua libertação, assumiu o cargo de chefe civil do Instituto de Pesquisa Histórica Militar da República Democrática Alemã, posição que ocupou até o fim de sua carreira. Sua esposa faleceu 4 anos após sua libertação. Ao longo de sua vida, sofreu de paralisia bulbar progressiva, uma variante da esclerose lateral amiotrófica, que finalmente causou sua morte em uma clínica de Dresden no 1º dia de fevereiro de 57. Ernst Alexander Paulus, por sua vez, faleceu em 1970. Há pouca informação sobre suas atividades no pós-guerra, pois retirou-se totalmente da cena pública. Heinz Günther Guderian. Influências, ascensões e contribuições na Bundeswehr. Heinz Günther Guderian nasceu em 23 de agosto de 1914 em Goslar, Alemanha, no seio de uma família com uma rica tradição militar. Era filho de Heinz Guderian, um destacado general durante a Segunda Guerra Mundial. Também teve um irmão chamado Kurt. Seu pai havia iniciado a carreira militar 7 anos antes de seu nascimento, ao ingressar no exército depois de frequentar escolas de cadetes em Karlsruhe e Berlim. Durante a Primeira Guerra Mundial, serviu como oficial de inteligência na Frente Ocidental, onde participou de batalhas como a do Marne e a de Verdun. 1 ano antes do fim desse conflito, foi transferido para o Estado-Maior do Alto Comando. Posteriormente, pertenceu brevemente a um Freikorps nos países bálticos e à Guarda de Fronteiras Orientais na Silésia, em 1919, antes de ser aceito como capitão na Reichswehr, apesar da redução do exército estipulada no Tratado de Versalhes. Como o Tratado de Versalhes proibia o uso de tanques, treinou com tratores e bonecos de madeira, enquanto realizava simultaneamente exercícios secretos com tanques na União Soviética. Formou seu pensamento estratégico por meio de escritos como o livro Achtung, Panzer, publicado em 1937, no qual propagava a combinação de tanques, infantaria e força aérea, a base posterior das táticas de guerra relâmpago. Com a ascensão de Hitler como chanceler, sua carreira acelerou. Foi nomeado chefe da 2ª Divisão Panzer, promovido a general de divisão em 1936 e a tenente-general 2 anos depois. Como comandante-geral do 16º Corpo de Exército, liderou as invasões da Áustria e dos Sudetos. Com esse histórico desde jovem, Heinz Günther foi influenciado pelo ambiente militar em que cresceu, o que o levou a seguir os passos do pai e ingressar na Wehrmacht. Sua educação formal culminou em 1933, quando se formou em um ginásio humanista em Berlim-Zehlendorf. Nesse mesmo ano, em 1º de abril, ingressou como cadete na Kraftfahrabteilung 3 em Wünsdorf, marcando o início de sua carreira militar. A decisão de se juntar ao exército seguia a tradição familiar e se alinhava com o contexto político da Alemanha da época, que vivia um ressurgimento militar sob o regime nacional-socialista. 2 anos depois, foi promovido a tenente e começou a desempenhar diversas funções dentro das unidades de tanques, o que o preparou para os desafios futuros. Sua formação incluiu tanto aspectos práticos quanto teóricos do serviço militar
o que foi fundamental para seu desenvolvimento como oficial competente. Com o início da Segunda Guerra Mundial, foi designado para a invasão da Polônia. Durante essa campanha, demonstrou coragem e habilidades militares, sendo condecorado com a Cruz de Ferro de segunda e primeira classe. Sua participação na Batalha da França, um ano depois, levou-o a ser ferido em 2 ocasiões. Mas apesar dessa adversidade, continuou sua carreira militar e se formou na Academia do Estado-Maior em 1942. Em maio, foi nomeado chefe de operações da 116ª Divisão Panzer, conhecida como Divisão Vento Rápido. Nessa posição, Guderian demonstrou habilidades de liderança excepcionais, especialmente em agosto de 44, quando conseguiu romper o cerco de Falaise. Por esse feito, recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro das mãos de seu próprio pai. Ao final do conflito, Heinz Günther foi capturado pelas forças americanas e passou um tempo em cativeiro, onde compartilhou a experiência com seu pai, que se encontrava na mesma situação. Permaneceu preso até outubro de 47. Seu pai teve que esperar quase um ano a mais e, para sua sorte, não foi formalmente acusado de nada, apesar de suas conversas terem sido gravadas sem seu conhecimento. Em uma delas, afirmou que os princípios nacional-socialistas eram válidos. Após sua libertação, Heinz Günther ingressou na organização Gehlen, precursora do Bundesnachrichtendienst, onde trabalhou de março do ano seguinte até março de 56, marcando o início de sua carreira na Alemanha do pós-guerra. Enquanto isso, o patriarca, poupado do destino severo de alguns de seus colegas, retirou-se para Schwangau, perto de Füssen, no sul da Baviera, onde começou a escrever. Claro, posicionou-se como defensor do mito de uma Wehrmacht limpa que se distanciava dos crimes nazistas, imagem que consolidou em seus escritos durante os anos 50. Faleceu em 14 de maio de 1054, aos 65 anos, e está enterrado na igreja Friedhof Hildesheimer Straße de Goslar. Depois disso, seu filho ingressou na recém-formada Bundeswehr como oficial. Sua carreira na Bundeswehr foi marcada por uma série de promoções e responsabilidades, que culminaram em sua nomeação como inspetor das tropas de tanques, um cargo que também havia sido ocupado por seu pai durante a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, foi designado como tenente-coronel e chefe de seção no BND, antes de assumir o comando do 3º Batalhão de Tanques, o que o envolveu diretamente na condução de tropas. Sua experiência e habilidades de liderança o levaram a ocupar diversos cargos no Estado-Maior, incluindo a subchefia da 3ª Seção no Estado-Maior do Exército, no Ministério da Defesa em Bonn. Em julho de 1963, foi promovido a general de brigada e assumiu o comando da 14ª Brigada de Tanques em Koblenz, onde presenciou a introdução do tanque de combate Leopard, um avanço tecnológico significativo para as forças blindadas alemãs da época. Em outubro de 67, Guderian foi nomeado inspetor das tropas de tanques, cargo que ocupou até sua aposentadoria em março de 1974. Durante seu tempo nessa função, desempenhou um papel crucial na modernização e desenvolvimento das forças blindadas da Bundeswehr. Sua contribuição para a modernização do exército alemão foi reconhecida 2 anos antes de sua aposentadoria, quando recebeu a Gran Cruz ao mérito da República Federal da Alemanha. Após deixar o serviço ativo, dedicou-se à pesquisa e à publicação de obras sobre história militar. Seu livro, O Último Ano da Guerra no Ocidente, analisou a trajetória da 116ª Divisão Panzer, na qual atuou como chefe de operações, e examinou as decisões estratégicas durante a invasão aliada da Normandia. Faleceu aos 90 anos na cidade de Bonn, em 25 de setembro de 2004. Os vínculos ocultos. Alois e Heinz Hitler e seu papel na história. Adolf Hitler, nascido em 1889 em Braunau am Inn, Áustria-Hungria, tornou-se o líder do regime nacional socialista na Alemanha e é uma das figuras mais controversas do século passado. Sua ascensão ao poder começou na década de 1920, quando se destacou como um orador carismático e propagandista do ainda incipiente nacional-socialismo. Em 1933, foi nomeado chanceler do Reich e, após a morte de Paul von Hindenburg no ano seguinte,
consolidou seu poder ao unir os cargos de presidente do Reich e chanceler, autodenominando-se Führer. Sua política externa agressiva culminou em 1939 com a invasão da Polônia, que marcou o início da Segunda Guerra Mundial. Sob sua administração, milhões de pessoas, incluindo 6 milhões de judeus, foram assassinadas no Holocausto. De todo modo, esta história não trata dele em si, mas sim de sua família. Essas pessoas desempenharam um papel complexo e ambivalente em sua vida. Embora Hitler ocasionalmente escondesse sua origem e mantivesse relações distantes com a maioria de seus parentes, havia exceções, como sua meia-irmã Angela e sua sobrinha Gerli Haubal. Sim, ele tinha vários irmãos, incluindo irmãos biológicos e meio-irmãos, dos quais a maioria faleceu ainda na infância, no final do século XIX. Gustav, por exemplo, nasceu em 1885 e faleceu 2 anos depois. Ida nasceu 1 ano depois de Gustav e morreu de difteria com pouco mais de 1 ano. Otto veio ao mundo em 1890 e viveu apenas 6 dias por conta de uma hidrocefalia. Outro que faleceu aos 6 anos foi Edmund, nascido em 1894. É uma história trágica, mas além dele sobreviveram outros 3, Paula, Alois e Angela. O segundo destes 3, em particular, teve um estilo de vida que não combinava com a imagem que o Führer desejava transmitir. Alois deixou o lar familiar antes da morte do pai e nunca pareceu se dar bem com seu meio-irmão Adolf. Mais tarde, Alois relatou que Adolf sempre foi o preferido da mãe Clara, enquanto ele era castigado pelo pai por causa das travessuras de Adolf. Sempre demonstrou talento técnico, o que levou a família a considerar enviá-lo para uma escola apropriada para se tornar engenheiro. No entanto, essas esperanças foram abruptamente abandonadas, possivelmente por intervenção de Clara, já que Alois não estava disposto a investir grandes somas na educação do filho. O que veio depois tampouco foi melhor. Em 1900, foi condenado a 5 meses de prisão por roubo. 2 anos depois, teve que cumprir outra pena de 8 meses e, em 1905, após cumprir sua sentença, emigrou para Londres, onde retomou o aprendizado. Eventualmente, casou-se com Bridget Dowling, de ascendência irlandesa, mas Alois era um alcoólatra e agredia a esposa e provavelmente o filho pequeno com frequência. Em 1915, abandonou a família e retornou à Áustria. Por conta dessas atitudes, a relação de Adolf com ele era tensa, já que Alois levava uma vida tumultuada e não se encaixava no ambiente político de seu meio-irmão. Em 1924, foi processado em Hamburgo por bigamia. Por sorte, como sua esposa não apresentou mais acusações, a sentença de 6 meses foi suspensa ou revogada. Também teve outro filho, Heinrich, com sua segunda companheira ilegítima, Hedwig Frida Amalie Mickley. Esse rapaz em especial teve um papel importante no ramo militar da família Hitler. Com a ascensão de seu tio Adolf ao poder, Heinrich, conhecido como Heinz, ingressou no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e foi admitido em uma academia de elite em Bellenstedt, Saxônia-Anhalt, um privilégio que recebeu graças ao seu parentesco. A instituição era destinada a formar os futuros líderes do Terceiro Reich. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, Heinrich alistou-se na Wehrmacht quase 1 ano após o início do conflito. Era um nacional-socialista convicto, o que lhe rendeu a aprovação e um carinho muito discreto de seu tio. Disse que Hitler chegou a se referir a ele como seu sobrinho favorito, o que sugere certo apreço, apesar de as conexões familiares em geral serem frias. Assim, a influência de Hitler sobre ele foi indireta, mas significativa. Embora nunca tivesse contato pessoal frequente com o sobrinho, a vida e carreira de Heinz estavam impregnadas dos princípios políticos e ideológicos do regime nazista. 1 ano depois, Heinrich foi enviado à Frente Oriental, onde serviu como suboficial de transmissões no 23º Regimento de Artilharia, que participou da Operação Barbarossa e da invasão da União Soviética. Durante essa fase da guerra, o regimento de Heinz avançou em direção a Moscou. Como suboficial de comunicações, teve papel crucial na coordenação dos ataques de artilharia e na garantia da comunicação entre as diferentes unidades. Sua posição na linha de frente era perigosa,
e foi designado diversas vezes para recuperar equipamentos de comunicação de postos abandonados, o que implicava riscos altos. Foi um militar bastante respeitado. Por seus serviços ao Terceiro Reich, recebeu a Cruz de Ferro de segunda classe. Embora, claro, tenha usado sua ligação familiar com o chanceler para obter vantagens, como escapar de punições em controles policiais. Mas seu destino mudou em janeiro de 42, quando, durante uma operação para recuperar material de transmissão abandonado, foi capturado por soldados do Exército Vermelho. Posteriormente, foi levado a Moscou, onde foi preso em uma prisão militar chamada Butyrka. As condições para os prisioneiros eram terríveis: celas superlotadas e sujas, fome e ausência de cuidados médicos. Essa situação não foi conhecida pelo público alemão por razões de propaganda, passando despercebida. Os soviéticos, conscientes de seu parentesco com o chanceler, o viam como uma possível fonte de informações sobre o regime nazista. Durante seu tempo na prisão, foi submetido a intensos interrogatórios e torturas pela polícia secreta soviética, que buscava informações sobre Hitler e seu círculo próximo. Apesar de sua posição como suboficial de comunicações, Heinz não tinha acesso a segredos militares de alto nível, o que aumentou a frustração de seus interrogadores. Acredita-se que tenha falecido quase um mês após sua captura, em circunstâncias ainda pouco claras, possivelmente ligadas às torturas, aos interrogatórios ou até às condições desumanas de seu encarceramento. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Alois Hitler, agora chamado Alois Hiller, viveu sem ser reconhecido em um ambiente de classe média com sua família em Hamburgo-Fuhlsbüttel. Desafiando o passado, a vida de William Patrick Hitler na América. Claro, esse era o segundo filho de Alois, um que não seguiu o exemplo de seu meio-irmão mais velho. William Patrick Hitler, o meio-sobrinho de Adolf, nasceu em 1911 em Liverpool, Inglaterra. Seus pais, Alois Hitler Jr. e Bridget Dowling, se conheceram 2 anos antes em Dublin, Irlanda. Alois trabalhava como garçom no Shelbourne Hotel de Dublin, embora se apresentasse como um hoteleiro rico que percorria a Europa. Bridget, filha de William Dowling, conheceu o meio-irmão do Führer durante o Dublin Horse Show. Após vários encontros, começaram a falar em casamento, que se concretizou em junho de 1910, e o casal se estabeleceu no número 102 da Upper Stanhope Street, em Toxteth, Liverpool, onde nasceu seu filho, William Patrick. Seus primeiros anos foram marcados pela instabilidade familiar, já que, como mencionado anteriormente, Alois levava uma vida errante e abandonou a família quando William tinha apenas 3 anos. Alois deixou Bridget com a responsabilidade de criar o filho com o apoio da família dela na Irlanda, sendo necessário esperar 10 anos até que ela tivesse notícias do marido, quando ele escreveu da Alemanha pedindo ajuda após ser acusado de bigamia. William cresceu em condições precárias e, apesar da ausência do pai, desenvolveu uma personalidade forte que o levaria a se opor publicamente ao tio no futuro. Aos 18 anos, visitou o pai na Alemanha. Alois o convidou para um congresso do Partido Nacional Socialista em Nuremberg, onde William Patrick teve seu primeiro contato com o tio Adolf Hitler, que já gozava de grande simpatia. No entanto, esse primeiro encontro não foi caloroso. Adolf mostrou-se incomodado com a atenção pública que o sobrinho recebia por conta do sobrenome e também não gostava do fato de ele ser inglês. No ano seguinte, voltou a encontrar o tio em Berlim, onde Adolf, já consolidado como líder do partido, expressou seu descontentamento pelo que considerava uma tentativa do sobrinho de tirar proveito da popularidade do nome da família. Esse segundo encontro também foi tenso, e Adolf chegou a qualificá-lo como repugnante. Sem dúvida, um tratamento bem diferente daquele dado a Heinz, distante, mas considerado. Apesar do relacionamento ruim, Adolf estava certo. William Patrick tentou usar sua conexão familiar para conseguir um emprego na Alemanha, embora seus esforços tenham sido mal-sucedidos. Com a ascensão do tio ao cargo de chanceler, mudou-se para a Alemanha na esperança de se beneficiar do famoso sobrenome. Apesar da aversão de Adolf ao nepotismo, conseguiu para ele um trabalho na Opel, primeiro em Rüsselsheim e depois em uma concessionária em Berlim. Mas sua tentativa de usar o sobrenome para melhorar suas oportunidades de vendas não foi bem recebida. Foi demitido
Mas existem duas versões sobre isso. Uma diz que ele foi preso em um café de Berlim quando a polícia questionou sua identificação, o que resultou em sua detenção temporária. Embora tenha sido libertado graças à intervenção da embaixada britânica, a Gestapo proibiu-o de trabalhar por um tempo. Outra, mais simples, sugere que um cliente leal ao partido denunciou à polícia que ele usava seu sobrenome para fechar vendas de automóveis, o que resultou em sua demissão. Independentemente do que realmente aconteceu, Adolf Hitler voltou a descrevê-lo como um dos seus parentes mais repugnantes. Um ano antes do início da guerra, William Patrick tentou pressionar Adolf para melhorar sua situação pessoal, enviando-lhe uma carta na qual ameaçava revelar histórias comprometedoras sobre a família se suas exigências não fossem atendidas. Essa ameaça aumentou a desconfiança de Adolf em relação ao sobrinho, embora, para acalmá-lo, tenha decidido aumentar seu salário. Por precaução, também lhe pediu que renunciasse à cidadania britânica e adotasse a alemã para obter um cargo mais elevado. Suspeitando que se tratava de uma armadilha e desiludido pela falta de apoio do tio, William Patrick deixou a Alemanha em janeiro do ano seguinte e retornou ao seu país natal. Lá, começou a falar publicamente sobre a maldade do tio e escreveu artigos para alertar o mundo sobre a verdadeira natureza do chanceler alemão. Naturalmente, aquele sobrenome ainda gerava desconfiança na sociedade inglesa. Desde o início da Segunda Guerra Mundial, tentou juntar-se às forças aliadas. Depois de chegar aos Estados Unidos com sua mãe, Bridget Dowling, para dar palestras sobre o tio a convite do magnata da mídia William Randolph Hearst, decidiu permanecer no país quando eclodiram as hostilidades. Inicialmente tentou entrar para as forças britânicas, mas foi recusado devido ao seu sobrenome marcante. Posteriormente, dirigiu-se ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, solicitando permissão para juntar-se às Forças Armadas Americanas. Em sua carta escreveu: "Sou o sobrinho e único descendente do infame chanceler e líder da Alemanha, que hoje busca despoticamente escravizar os povos livres e cristãos do mundo. Sob sua liderança magistral, homens de todos os credos e nacionalidades travam uma guerra desesperada para determinar, em última instância, se servirão e viverão numa sociedade ética sob Deus ou se tornarão escravos de um regime diabólico e pagão. Todos os meus parentes e amigos em breve marcharão pela liberdade e decência sob a bandeira das estrelas e listras. Por esta razão, senhor presidente, apresento respeitosamente este pedido para que seja permitido unir-me a eles em sua luta contra a tirania e a opressão." Finalmente, em 6 de março de 44, William Patrick foi aceito na Marinha dos Estados Unidos, onde serviu como assistente farmacêutico e participou da Frente do Pacífico. Recebeu a medalha Coração Púrpura por um ferimento causado por estilhaços. Foi dispensado 2 anos após o fim do conflito, após 3 anos de serviço nas Forças Armadas. Nesse mesmo ano, casou-se com Phyllis Jean-Jacques e teve 4 filhos. Um dado curioso é que mudou seu sobrenome para Stuart Houston para levar uma vida mais normal e se distanciar do passado do tio. Curiosamente, todos os seus filhos decidiram não ter descendência, o que gerou especulações sobre um possível desejo de evitar perpetuar a linhagem da família Hitler, embora Alexander Stuart Houston, o filho mais velho dos 4, mais tarde tenha negado que existisse tal pacto. Apesar de suas tentativas iniciais de capitalizar o nome, retirou-se da vida pública após a guerra e viveu de forma discreta nos Estados Unidos. Usou sua formação médica adquirida na Marinha para fundar um laboratório chamado Brookhaven Laboratories, em Long Island, Nova York, onde analisava amostras de sangue para hospitais locais. Residia na cidade de Patchogue, onde faleceu aos 76 anos de idade, em 14 de julho de 1987, tendo alcançado, de certo modo, o anonimato que tanto desejava. Foi enterrado no cemitério Holy Sepulchre, em Coram, Nova York, ao lado de sua mãe.